fera, aqui quem fala é Bill Total e a gente vai comentar as questões da Global Estilo Enem, primeira unidade vestibular 2013. Você, terceirão Souza Leão, fique ligado em cada dica, não só na parte do gabarito, mas sim como é que a gente vai chegar na alternativa correta relacionada a cada questão. Pelo qual a questão 61, ela diz o seguinte: a água é conhecida como solvente universal há décadas, por conta de uma de suas características mais marcantes, a polaridade. Diversas reações químicas dependem diretamente do teor de água do protoplasma celular. Reações simples do dia a dia representam a importância desse composto inorgânico nas reações metabólicas. Observe a figura e relacione a alternativa que melhor define o processo. Pessoal, aí você tem, não é, a figura que mostra a aplicação do soluto no solvente e o conjunto, você tem a solução. E aí ele dá 5 alternativas, pelo qual a primeira diz o seguinte, que a reação acima é uma síntese por desidratação, pelo qual teremos a decomposição de compostos orgânicos. Como é que você vai decompor se é uma síntese? Alternativa falsa, não é? Letra B, o processo nada mais é do que hidrólise de um composto pelo qual dá origem a compostos mais complexos. Pessoal, como é que você vai realizar uma hidrólise de um composto e vai deixar esse composto mais complexo? Falso, ele fica menos complexo, né? E aí você tem a letra C, a reação acima pode ser representada como adição de NaCl, que é o sal de cozinha, para que ocorra uma dissociação desse sal para a liberação do sódio e do cloro, que vão interagir com a polaridade da molécula da água. Verdadeiro, né? Letra C, alternativa da questão 61. E depois ele mistura na letra D polissacarídeos com lipídios, polissacarídeos, sacarídeos, sacarose, carboidrato, né? E a letra E, ele vai falar que aquela solução simples vai gerar uma combustão, tá com a miséria. Quer dizer que se você botar o sal de cozinha na água, vai explodir. É verdade, não é uma situação meio complicada para essa alternativa. Questão 61. Nível da questão, fácil. Não é uma questão que aquele aluno que se preparou, estudou, chegou na alternativa sem nenhum problema. A questão 62, ela diz o seguinte, é uma questão pegadinha, não é? Porque quando você vai olhar as alternativas, que ele mostra as propostas com relação aos problemas da água, todas elas são propostas positivas. Você não concorda, fera? Só que no enunciado da questão ele diz o seguinte: algumas medidas destaquem. Podem ser propostas. Aquilo que realmente pode, aquilo que vai viabilizar realmente os problemas da água. Aí sim, o que pode ser proposto, nem tudo isso vai ser acatado, não é? E aí nós temos a alternativa 2 e 3, controle da ocupação urbana, especialmente em torno dos mananciais, e proibição do despejo de esgoto industrial e doméstico, sem tratamento nos rios e represas. Arthur, por que não pode ser um? Represamento de rios e córregos próximos às cidades de maior porte, porque é inviável financeiramente para uma prefeitura, etc., fazer esse tipo de obra, porque vai gastar muitos recursos, não é? E o 4 piorou, né? Você vê aí a transposição do Rio São Francisco, que não foi coisa fácil. É algo que gasta muito dinheiro e realmente não é fácil de ser proposto para terminar com os problemas da água. Né? Alternativa C, uma questão de pegadinha que você, fera que ficou ligado, conseguiu responder tranquilamente. Questão 63, nível fácil. Arthur, a 62, qual é o nível? Uma questão de nível médio, não é uma questão de interpretação e um pouco de sensibilidade. Cuidado, fera, o Enem ele pede isso de você, ele pede uma sensibilidade. Então, seja sensível de acordo com as questões, vá com calma. Né? Essa é a nossa primeira prova comentada e durante as provas comentadas a gente vai falar um pouco sobre a questão de como resolver as questões do Enem, da parte de ciências da natureza e suas tecnologias. Ok? Nós vamos para a questão 63. Boa parte da água utilizada nas mais diversas atividades humanas não retorna ao ambiente. Quando ele fala isso, ele mostra uma tabela, né? De quem consome e a restituição dessa água consumida, mas que não tem qualidade nenhuma. Aí ele diz o seguinte na letra A: mais da metade da água usada não é devolvida ao ciclo hidrológico. Mais da metade não é? Menos da metade.
Alternativa B, as atividades industriais são as maiores poluidoras de água. Eita, você vê pelo gráfico que é a agricultura. E aí você tem a letra C, mais da metade da água restituída sem qualidade para o consumo contém algum teor de agrotóxico ou adubo. Verdadeiro. Letra C, verdadeiríssimo. Né? Letra D, cerca de 1/3 do total da água restituída sem qualidade é proveniente das atividades energéticas. Eita, falso, né, pessoal? Bem pouquinho, né? Menos do que isso, tá? O consumo doméstico dentro das atividades humanas é o que mais consome e repõe água com qualidade. Será? Né? E esse esgoto aí é reposto com qualidade mesmo? Né? Não, né? Então, alternativa C da questão 66. Estamos falando de bioquímica, água. Passando para 64, a gente já começa a mudar o assunto. Vamos falar um pouco de carboidratos. Uma dieta de consumo adequado de carboidratos, além de prover energia para o corpo, ainda proporciona um efeito de preservação das proteínas. Ele fala aí de via metabólica, né, pessoal? Onde nós temos a alternativa B como resposta. Se as reservas de carboidratos estiverem reduzidas, vias metabólicas sintetizarão, glicose a partir de proteínas. Né? Realmente, a alternativa B é a alternativa correta dessa questão. Continuando, nós vamos agora para a questão 65. Os lipídios compreendem um grupo quimicamente variado de moléculas orgânicas tipicamente hidrofóbicas. Diferentes lipídios podem cumprir funções específicas em animais e vegetais. Assinala a alternativa incorreta. Os carotenoides são pigmentos acessórios capazes de captar energia solar. Verdadeiro, né? Você tem os carotenoides, né? As cicobilinas, também são pigmentos acessórios. B. Os esteroides podem desempenhar papéis regulatórios. Verdadeiro, hormônios sexuais, né? Ok, é isso aí. São mais hormônios esteroides. Os triglicerídeos podem atuar como isolantes térmicos ou reserva energética. É verdade, você armazena lipídio na forma de triglicerídeos. A gente vê isso em sala. Letra D, o colesterol é uma das principais fontes de energia para o fígado. Falso, né? Porque ele vai utilizar energia na forma de triglicerídeo, minha gente, não na forma de colesterol, que é utilizado, sim, para manutenção dos hormônios esteroides, além da constituição da membrana plasmática, que a gente vai ter colesterol. Ok? Letra D, alternativa da 65. 66. Assinala a alternativa correta, segundo a proposição representada. 1. Celulose, amido e glicogênio são polissacarídeos constituídos por moléculas de glicose unidas por ligações glicosídicas. Verdadeiro. 2. O amido e o glicogênio são açúcares de reserva encontrados em tecidos vegetais e animais, respectivamente, enquanto que a celulose é o elemento estrutural das paredes celulares. Verdadeiríssimo, né? E o 3. Embora a celulose seja mais abundante em nosso planeta, apenas algumas espécies de fungos, bactérias e protozoários conseguem digeri-la. Verdadeiro. Questão fácil. 66, letra E. 67, uma questão interessantíssima, pelo qual ele pega uma figura do livro de José Luiz Soares, na Biologia do Terceiro Milênio, onde ele demonstra, minha gente, a ação enzimática de uma forma muito tranquila. Ele mostra um casalzinho, que seria o substrato, pelo qual vem uma senhorazinha, se junta a eles, depois junta o casal e vai. O que foi que aconteceu aí? Reação enzimática, né, pessoal? A enzima atua no substrato, formando o complexo enzima-substrato, liberando o produto e a enzima é liberada da reação. Ela não se gasta durante as reações, ou seja, ela fica disponível, pelo qual você tem a letra C como alternativa da questão. Uma questão que poderia estar muito bem no Enem desse ano, mas falando sobre a ação enzimática, pelo qual é uma questão interessantíssima. Nível de questão médio, né, para aquele aluno realmente que estava preparado para isso. Ok? Questão 68. Nossa, questão de nível fácil, pelo qual ele fala da reserva energética dos vegetais, que é o amido, e um componente plástico. Plásticos são componentes plásticos, pessoal. O que é, fera? É aquele componente estrutural. No caso, nós estamos falando de quem? Das proteínas. 68, letra C, questão de nível fácil. Ok, fera? Qualquer dúvida, você pode colocar aí uma respostazinha abaixo do vídeo que a gente está comentando, ou a gente tira em sala de aula, tá? Lembrando que o vídeo está sendo gravado, não para substituir uma aula, ou um professor, ou uma
dúvida que você tenha, tá? Qualquer dúvida, qualquer coisa, procura o professor Arthur, professor Paulo Germano, que a gente está altamente disponível para você, fera, ok? Questão 69, fala do colesterol. Mais uma falando do colesterol, né, minha gente? Lipídio é um esteroide que constitui os principais grupos de lipídio. Aí ele fala o seguinte sobre o colesterol. Na espécie humana, o excesso de colesterol aumenta a eficiência da passagem do sangue. Falso, diminui, né, minha gente? Não é o colesterol que vai entupir as artérias. B. O colesterol participa da composição química das membranas das células animais e é precursor dos hormônios sexuais masculinos, testosterona e feminino, estrógeno. Verdadeiríssimo, pessoal. Totalmente verdadeiro. Ok? Questão 70. Vamos lá. A questão 70, ele pede alternativa incorreta de acordo com a figura, que é uma membrana plasmática, né, minha gente? Pelo qual a letra ele diz o seguinte: esse mesmo tipo de membrana é encontrado nas organelas citoplasmáticas. Verdadeiro. 2. Letra B. 1 indica a camada de fosfolipídio. Verdadeiro. C. 2 indica a proteína responsável pelo transporte de certas substâncias que atravessam a membrana. Tem que ser uma proteína transmembrana, né, pessoal? Aquela proteína que atravessa totalmente a membrana plasmática. E letra D, trata-se de uma membrana de uma célula eucariota, já que nas células procariotas não há apenas uma camada de fosfolipídios. Deixa eu ler novamente. Trata-se de uma membrana de uma célula eucariota, já que nas células procariotas há apenas uma camada de fosfolipídios. Uma só? Não, minha gente, é bicamada de fosfolipídios, né? Então, nós temos aí a questão 70, alternativa D. E o 3 indica carboidratos que formam glicocálise. Verdadeiríssimo, né? É uma glicoproteína, já que a 70 está indicando glicocálise presa a proteína. Ok, pessoal? Questão 71, falando também sobre membrana plasmática. Só que ele fala das proteínas de membrana, pelo qual a alternativa letra C tem movimentação livre no plano de membrana, o que permite atuarem como receptores de sinal. Aí você tem que lembrar do modelo do mosaico fluido, né? A fluidez da membrana plasmática. Verdadeiríssima, letra C, não é? Questão 72, uma questão interessantíssima, que ele fala da osmolaridade de uma planta e o meio onde ela está sendo colocada, que é quando você coloca a planta em água. O meio é o que, minha gente? O meio é hipotônico e a planta hipertônico, não é? O meio é hipotônico, tem pouco soluto, mas tem muito solvente. E a tendência do solvente é passar de onde tem mais para onde tem menos. Aí a gente está falando de osmose. Então, nossa alternativa, a planta é hipertônica e o meio hipotônico. Letra E. Questão 73. A transferência de partículas visíveis, tanto ao microscópio óptico quanto ao eletrônico, para o interior da célula, conhecida pela denominação de micropinocitose. Pessoal, a questão 73 está falando de endocitose. Endocitose, também conhecida como transporte em massa ou transporte em bloco. Aí nós temos a fagocitose, pinocitose e a endocitose mediada por receptor. A fagocitose ela pode ser fagocitose ou microfagocitose. A fagocitose você vê no microscópio óptico. A microfagocitose você vê no microscópio eletrônico. Então, só com esse conceito, é a mesma coisa com a pinocitose. Você responderia a questão, pelo qual ficaria a letra C. Na micropinocitose, para o englobamento de partículas, ocorre depressões na membrana plasmática que se transformam em vesículas muito pequenas, visíveis somente ao microscópio eletrônico. Letra C, alternativa correta. Não é uma questão de nível médio. A 74, os seres vivos, exceto os vírus, apresentam estrutura celular. Aí ele fala, né? Todas as células vivas apresentam o seguinte componente. É o que, pessoal? Membrana plasmática, porque as outras letras falam de organela citoplasmática. E a questão 75 era só você identificar de onde o sódio e o potássio estavam passando, né? Porque se a entrada de potássio está passando de onde tem menos para onde tem mais. Se a saída de sódio de onde tem menos para onde tem mais. Isso aí é um transporte contra o gradiente de concentração. Então não é um transporte passivo, é um transporte o quê? Ativo. Valeu, pessoal? Então até a próxima. Que Deus nos abençoe e um bom resultado a todos. Tchau!